Fala comigo, galerinha, como você já sabe, meu nome é Júnior Farias. E antes de começar o vídeo, já deixa aquele likezão, porque isso aí fortalece o canal e depois você vê o vídeo inteiro e não deixa o like. E aí é um pouco porque esse vídeo vai ficar top, vou tentar ajudar vocês e dar a minha opinião se vale ou não vale a pena comprar essa máquina em 2022. Rapaziada, eu tenho esse PlayStation 5 desde o ano passado, desde o dia 13 de fevereiro de 2021. Então eu já tenho esse videogame, já tem o quê? Tem quase um ano e meio. Esse PlayStation 5, para quem não sabe, saiu em novembro de 2020. E eu vou falar um pouquinho da história de ter comprado esse videogame, rapaziada. Foi muito difícil comprar esse videogame depois de 3 meses do lançamento, ainda mais que só tinha como comprar ele com reserva antecipada. Então, para quem tá se perguntando como que eu comprei nessa época, eu comprei de uma pessoa que já tinha reservado e tava comprando para vender. Então, se o videogame valia na época 500 euros, eu paguei 580 euros nele. Eu dei uma choradinha e o cara fez por 580. Mas para mim valeu a pena, porque tava na época de pandemia, ninguém tinha um videogame, não tinha nenhuma loja oficial vendendo o videogame, tinha que estar olhando no site, uma chatice, um tempo que eu ia perder, então eu paguei 80 euros a mais para ter esse videogame. Mas realmente valeu a pena, porque hoje esse videogame tá valendo mais de 750, 800 euros nos sites aí, porque realmente até hoje, depois de um ano e meio, não tem para vender. Tá acontecendo a mesma coisa no Brasil. Entrei nos sites da Loja Americanas, entrei no site da Casas Bahia e não tem para vender. E se tiver para vender, vai custar 4.500, 5.000 reais. Então, voltando para o que interessa, vou falar um pouco do poder gráfico do videogame. Eu tive todos os PlayStation, rapaziada. Eu tive o PlayStation 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Mas eu sempre tinha uma geração antes. O pessoal tava tendo o PlayStation 2, eu tinha o PlayStation 1. Aí no PlayStation 4 já mudou. Saiu o PlayStation 4, eu dei sorte de ir nos Estados Unidos, então o meu pai me deu o PlayStation 4 quando eu tava lá. E esse daqui é o meu xodó, porque realmente foi o primeiro PlayStation que eu comprei com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com o meu suor. E sim que mudou os gráficos. Tá bem melhor os gráficos, mas pra mim, com toda a minha experiência, tendo a marca Sony na minha vida há mais de 13, 14 anos, pra mim o gráfico que mais mudou foi do PlayStation 2 para o PlayStation 3. Depois do 3 para o 4 deu uma evolução, sim, e com o tempo os jogos também melhoraram, ainda mais os jogos da Sony, né, como Uncharted, God of War, The Last of Us, todos esses jogos foram algo muito assim, forte, muito top para a época, mas a diferença do gráfico do PlayStation 4 pro PlayStation 5 não é toda essa diferença que teve na revolução do PlayStation 2 para o PlayStation 3. Se você já tem um PlayStation 4, ainda mais o Pro, e quer comprar o 5, dependendo do que você está buscando, não vai valer a pena em 2022. Eu tô falando até agora, porque eu particularmente amo os jogos exclusivos da Sony e também outros jogos que não são da Sony, como GTA, Need for Speed. Então, onde que eu quero chegar? Não saiu jogos tão renomados ainda para se ver uma diferença gráfica tão elevada nessa nova geração, que é a geração do PlayStation 5. Para mim, o jogo que mais mudou foi esse daqui, ó, o Miles Morales. Esses aqui são jogos que eu tenho e, claro, a maioria dos jogos são de PlayStation 4. E o Spider-Man normal também, que é do PlayStation 4. Eles fizeram remasterizado. Rapaziada, o remasterizado desse jogo ficou insano, velho. Então o motivo 1 para mim foi a melhora do gráfico, sim, que teve, ainda mais você pode jogar jogos do PlayStation 4 no 5 com um poder gráfico melhor ainda, igual o Uncharted, que eles fizeram remasterizado para o PlayStation 5 com 60 FPS, para quem não sabe o que é isso, é 60 fotos por segundo. Esse jogo ficou top. Outro jogo que ficou muito diferente que eu vi foi o God of War. Mano, ficou muito fluido, ficou muito da hora. Need for Speed de 2015, cara. Se vocês verem a qualidade gráfica que ficou esse jogo também, ficou cabuloso. E um jogo de 2015 no PlayStation 5 ficou bom também. E outro jogo excepcional é o Red Dead Redemption. Cara, ficou maravilhoso. Então esse é o primeiro ponto, o gráfico. O segundo ponto que eu vou falar pra vocês é o controle. O controle desse videogame é muito diferente do PlayStation 4, rapaziada. Vocês não estão entendendo. O porquê que eu tô te falando isso? Querendo ou não, eu respeito a opinião de muita gente. Tem gente que vai lá e apaga as funções de gatilho e apaga as vibrações do controle quando vai jogar os jogos do PlayStation 5. Na minha opinião, eu não entendo quem faz isso, quem apaga as funções, porque, cara, é muito legal. Imagina que tu tá jogando aqui o Uncharted remasterizado e você tá lá atirando no cara,
e aí cai uma caixa aqui do lado direito. O controle só vibra do lado direito. Cara, é muito chique isso. E quando você tá mirando e tá atirando, esse gatilho, o R2, ele fica mais pesado, fica mais difícil de apertar. Então é algo que eu particularmente, eu amei nessa nova geração, foi o controle. Pra mim isso daqui é um dos pontos mais positivos para comprar essa máquina de agora. E no FIFA, quando você joga no controle alternativo ou no controle normal do FIFA, você tá acelerando aqui no R2 pro jogador correr, e quando ele tá cansado, cara, isso daqui fica muito pesado para apertar, fica duro. Ai, como eu tô bandida! E você sente realmente o que tá acontecendo ali com o jogador. Vamos supor que você escolheu o time do PSG e você tá controlando o Mbappé ali no segundo tempo. Você já sabe que ele tem uma boa estamina, que nos 20 minutos do segundo tempo ele ainda vai estar correndo pra caramba. Então você acelera aqui e ele vai estar normal, não vai estar tão pesado. E aí você vai passar a bola pro Neymar. O Neymar já não tem tanto físico bom como o Mbappé. Você vai apertar pra correr com o Neymar, cara, isso daqui tá pesadão. Então você sente a física do jogo. Então é algo muito top. Outro ponto muito positivo para ter o PlayStation 5 em 2022. Pelo menos um modo de cada jogo do PlayStation 5 você pode jogar em 60 fotos por segundo. Então isso é incrível. A 60 FPS, tem hora que você para, você fica olhando a paisagem e dá vontade de chorar. Tô brincando. Mas é claro, você precisa ter uma televisão boa ou um monitor bom que suporte o 4K e os 60 FPS. E outra coisa que é muito rápida também é a PSN. Cara, antes quando você entrava na PSN no PlayStation 4, se sua internet era mais ou menos, ficava dando uns lag, uns bug lá, e demorava a carregar. No PlayStation 5 é muito mais fluido, muito mais rápido também, graças à potência do processador do PlayStation 5, né? Outro bom motivo para comprar essa máquina em 2022 é que os jogos estão usando uma nova tecnologia que se chama Ray Tracing, que dá para ver bem nesse jogo aqui, que é o Spider-Man do Miles. O reflexo do personagem nos prédios ou na água ou em qualquer lugar desse jogo, que é um jogo de mundo aberto, ficou muito top. A qualidade ficou irreal, ainda mais usando o poder dos 60 FPS. Então, rapaziada, na minha humilde opinião, se você não tem o PlayStation 4 nem o PlayStation 4 Pro, sim que vale a pena planejar comprar essa máquina ainda em 2022. Mas se você tem um PlayStation 4 e ainda mais se você tem um Pro, eu ainda não vejo relevância tão grande para você desfazer do seu videogame e gastar R$5.000 para comprar o PlayStation 5. Eu esperaria um pouco mais até sair os jogos de mais relevância. Essa é a minha opinião, rapaziada. Eu que sou proprietário desse videogame já tem mais de 1 ano e meio. Agora, aqueles que estão bem desesperados, eu vou falar para você de novo os 3 principais pontos que sim, talvez você deveria vender o seu PlayStation 4 ou Pro ou ficar com eles e comprar o 5. O primeiro ponto é o controle, o segundo ponto é poder jogar jogos em 60 FPS e o terceiro ponto é o carregamento. Então são 3 motivos para sim já comprar o PlayStation 5. Se você tem o dinheiro para isso e acha que esses 3 pontos são cruciais para vocês passarem para a próxima geração, então eu espero ter ajudado. Tá muito difícil achar o PlayStation 5 hoje em dia, tanto aqui na Espanha, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, é no mundo inteiro. O problema não é só aí ou aqui. Eu olhei nos sites daqui, aqui tá custando entre 600 e 800 euros, porque não encontra, e quem tem tá vendendo muito mais caro. E se você quer comprar numa loja tudo direitinho, que é o valor que custa aqui, se eu não me engano é 599, que vem com a parte digital e com o disco, que é a minha versão, que é a melhor, tá muito complicado de comprar, tá quase impossível. E eu tava olhando nos sites daí do Brasil também, como Americanas e tudo, coloquei vários CEPs de várias cidades daí e não consegui encontrar o produto. E outro motivo para talvez não passar para essa nova geração é que a Sony continua dando um suporte muito grande para os donos de PlayStation 4. O Spider-Man saiu para PlayStation 4, os FIFAs continuarão saindo sempre, o God of War novo que vai sair para PlayStation 4, Horizon também vai sair para PlayStation 4, o Gran Turismo saiu para PlayStation 4. Então no ano de 2022 ainda tá tudo ok para ter o PlayStation 4. Talvez o ano que vem mude, o ano de 2023, imagina que a Sony decide não fazer mais jogos da nova geração para a geração passada, que é o PlayStation 4. Aí sim vocês vão se ver obrigados a saltar para a nova geração, que é a geração do PlayStation 5. Então, rapaziada, se esse vídeo foi útil, como eu pedi no começo do vídeo, deixa o likezão aí e comenta se você vai ser uma das pessoas que vai fazer o upgrade esse ano para mudar para o PlayStation 5 ou não, ou se você vai esperar até 2023. É isso daí, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo videozão. Tamo junto e é só o começo.